Boa noite a todos os telespectadores do canal YouTube da Associação Espírita Jesus de Nazaré. Mais uma vez aqui convosco, um trabalho laureado pela espiritualidade maior na Casa Espírita, que o trabalho não é nosso, nós somos apenas intermediários, com a boa vontade de querer falar sobre algo, que aqui não é uma palestra, aqui é um diálogo. E o nosso tema de hoje, porque é um mês dedicado às mães, e quem se torna mãe é do sexo feminino, eu venho trazendo uma temática hoje sobre a mulher, Jesus e a visão espírita. Essa temática está pautada no Livro dos Espíritos, no livro As Primícias do Reino e o livro Regina, o Evangelho de Maria. Todas as imagens contidas foram tiradas da internet e tem toda o seu conteúdo aqui exposto nos slides. Nosso primeiro diálogo começa se referindo ao Antigo Testamento. Porque é lá no Antigo Testamento que a gente vai trazer uma matriz do feminino e do masculino, Adão e Eva. Neste momento a gente vai retratar um pouco e resgatar Eva, um diálogo rápido, porque o foco é na mulher e ela seria a primeira a ser dita. No caso, Eva, como a primeira mulher, pautada biblicamente, no início foi vista como a responsável pela decisão de comer do fruto proibido, mediante tentação não evitada, não suportada. Então, para nós, o inconsciente coletivo tem uma certeza. Eva comeu do fruto proibido, mediante uma desobediência do que Deus tinha dito. E diante dessa desobediência, Eva recebe uma carga negativa de ser vista como um abismo entre o homem e Deus. Quem fez isso? A desobediência de Eva. Então, quando a gente começa a perceber que dentro de Eva há uma figura que é responsabilizada por um ato e que esse ato comprometeu toda uma geração, a gente tem que parar um pouco e refletir quem era Eva, o que na Bíblia representava Eva e qual essa simbologia que Eva traz. Como Eva, a mulher vai sofrer negação, vai sofrer o obscurantismo, vai ser relegada à retração, ao recolhimento e à anulação pessoal, ao esquecimento, como forma imaterial da punição pelo pecado. Lembrando que o ato de comer esse fruto proibido é chamado como pecado original. A mulher, refletida na Eva, vai sofrer também a violência física, financeira, como a representação da punição material no decorrer dos anos. Aí a gente começa a perceber que essa simbologia negativa de ser a responsável pelo pecado original vai comprometer a figura feminina na história e na vida. Pecado, na visão espírita, é um equívoco motivado pela ignorância, por não entender sobre a grande lei de amor, tampouco sobre a lei de causa e efeito. Então, pecado é um equívoco. São questões que nós praticamos porque não temos noção do que é errado, do que é certo. E às vezes fazemos sem querer destruição, mas por curiosidade, por vontade, por querer experimentar algo novo. A expulsão, Eva, ao comer o fruto, recebe a condição de ser a responsável pelo pecado original, portanto, sofre a expulsão do paraíso. Como pecado, o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, traz a explicação de, por não termos consciência da lei de Deus, caímos, desobedecemos e caímos. E na visão da doutrina dos espíritos, a expulsão. A expulsão seria o quê? Queda vibracional do ser, declínio, decadência, para um outro espaço, regida pela lei da atração, do magnetismo universal
pela lei de causa e efeito, porque toda ação gera uma reação. O ato da desobediência gerou uma queda. Essa queda gerou uma expulsão. No mundo espiritual, a doutrina dos espíritos traz para todos nós uma explicação que há o quê? Uma separação regida pela vibração magnética emitida pelo campo moral e espiritual entre os mundos. Como Jesus dizia, entre as moradas. Na casa do Pai há diversas moradas. Quem rege a frequência ou quem rege a condição de habitar determinados mundos? A lei de vibração magnética, onde o campo moral, o campo intelectual nutrem. Então eu, enquanto ser encarnado no planeta Terra, estou aqui porque eu, enquanto ser eterno, tenho vibração compatível com este planeta, né? Tudo que a humanidade sente, eu sinto. Tudo que ainda a humanidade, habitante do planeta Terra, nutre, eu nutro. Então é uma simbiose dentro desse contexto da humanidade. Ainda egoísmo, vaidade, gula, inveja, raiva, sentimentos já de uma certa ascensão, né, de sensibilidade, de respeito, de honestidade. Então nós estamos nesse patamar, ainda tentando entender quem somos, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa condição mental, para nos encontrar em processo de aprendizado. Cada mundo vai reter as características próprias para receber, através das reencarnações sucessivas, os espíritos em processo de evolução, aprendizado. Segundo a doutrina dos espíritos, nós temos os mundos primitivos, o mundo de provas e expiações, o planeta Terra é classificado como um mundo de prova e expiação, um mundo de regeneração e o mundo felizes e ditosos. Emmanuel, no livro O Consolador, vai classificar da seguinte forma: por que provas e expiações, né? Por que dois nomes para classificar? Porque aqui estão encarnados espíritos vivendo encarnações de prova e outros vivendo encarnação de expiação. E Emmanuel chama a atenção do que seria provação. É a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. E a expiação, Emmanuel chama a atenção de que é pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então nós estamos em um planeta que por isso que temos ainda tanto sofrimento, ainda tanta dor, porque se reúnem categorias, né, de espíritos que ora reencarnam para vivenciar questões de provas. Muitas vezes nos iludimos muito na encarnação por termos um corpo muito bem estruturado, uma inteligência evoluída, temos muito acesso a uma vida financeira muito bem realizada, tivemos pais equilibrados, vivemos num meio social de boa estrutura econômica. Só que nós, nesse meio, não nos sentimos com vontade nem de estudar, nem de lutar, nem de trabalhar por nossos objetivos e nos mantemos em uma condição de estagnação. E todo um trabalho de uma família, e todo o trabalho de uma base que foi feita, de um esforço que foi feito na ancestralidade, por nós não é honrado. Apenas recebemos do que os outros fizeram, mas daí para frente nós não tivemos condição de colocar isso a postos para novas conquistas. Então, possa ser que em uma próxima encarnação a gente seja delimitado na condição financeira, delimitado numa condição
social. A gente pode ser convocado ou chamado para reencarnar num local onde o acesso a transporte é difícil, onde o acesso à escola seja difícil, onde o acesso a ter recursos financeiros sejam mais difíceis, onde a gente vai se encontrar numa família que vai exigir que a gente trabalhe mais do que o que estude. Então vai exigir de nós todo um esforço para superarmos a preguiça de uma encarnação passada. Muita gente fala assim, para mim tudo é muito difícil. Para mim tudo é muito doloroso, eu não consigo nada sem que eu me esforce muito. Provavelmente já passou por encarnações onde teve mais facilidades e não aproveitou, né? A doutrina dos espíritos não é que explique uma punição. Não há punição. Deus não pune, Deus nos ama. E qual o modelo de amor? A justiça. E além da justiça, a misericórdia. Porque todo ato bom que façamos apaga milhões de equívocos que praticamos. Então Deus é misericórdia, Deus é luz. Cabe a nós nos sentirmos herdeiros. E daí para frente, se estamos em um degrau de conformismo, acomodação, né? Vamos ficar aqui porque aqui tá bom, tá sombra, tá tranquilo, sem se preocupar com as próximas reencarnações, possa ser que nós estejamos cometendo o equívoco da presunção, o equívoco da preguiça. Muitas vezes também espíritos que reencarnam já em tenridade, onde os pais acompanham o sofrimento físico doloroso de ver um filho com 1, 2 anos, 3 anos com a patologia difícil de ser resolvida, onde em meio a 1 milhão de pessoas, aquele ser nasceu com aquela patologia, né? Muitas vezes aquilo ali pode ser uma prova, ela mesmo pediu para ver seu esforço, sua fé diante de Deus, mas também pode ser um campo de expiação, onde seres que reencarnam, que usufruem muito do corpo, que usam toxinas, seja líquida, seja sólida, né? Seja por vaporização, pessoas que não respeitam o limite do corpo e aí nascem em um corpo defeituoso, comprometido, com patologias difíceis de ser resolvidas pela ciência. E aí Emmanuel explica justamente isso, o que é prova e o que é expiação. E nós estamos aqui em um planeta de provas e expiações. Então é muito comum ver o sofrimento de tenra idade até a vida do idoso. Estamos aqui para isso. Expulsão, no contexto da doutrina dos espíritos, a gente vai entender como o quê? Como o deslocamento de seres de um mundo para outro. E esse outro inferior. Porque não se pode ser expulso para um lugar melhor. O lugar melhor a gente ascende, para um lugar inferior a gente desce. Então a expulsão bíblica é compreendida e é explicada pela doutrina dos espíritos como um deslocamento para baixo. No Livro dos Espíritos, na questão 202, Allan Kardec vai questionar: quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? E os espíritos respondem: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Então, meus irmãos, estar num corpo feminino ou estar num corpo masculino, para o espírito reencarnante, é só uma questão de escolha. É um caminho que se escolhe para o aprendizado que aquele gênero vai trazer para o espírito. Nem mais, nem menos, nem mais importante, nem menos importante. Nem categoria superior ou inferior. São escolhas. E todos os dois corpos, ou todo o gênero, masculino ou feminino, traz para o espírito experiência,
processos evolutivos de compreensão da vida, de perceber o campo de cada um em suas especificidades. Na questão 817, Allan Kardec questiona: diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? Olha a questão que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos respondem com uma outra pergunta para a reflexão. Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Pergunta, uma pergunta reflexiva. Se Deus deu condição a ambos, então Deus não classificou como superior ou inferior a qualquer um dos. São as mesmas condições, as mesmas chances, dentro das suas especificidades. Porque o campo de experiência do feminino tem suas relevâncias, tem suas ameaças, sim, mas é um campo de aprendizado. Assim como o campo masculino, que tem suas especificidades, né, mas que tem seu campo de experiência e aprendizado. E nenhum dos dois tem um grau de superioridade ou inferioridade. Na questão 818, ele pergunta: de onde se origina então a inferioridade moral da mulher em certos países? E a resposta é muito, muito importante e relevante. E aí os espíritos dizem: do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. Ou seja, é da categoria do masculino a dominação sobre o feminino. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados, do ponto de vista moral, a força faz o direito. Bem pouco tempo atrás, nós no Brasil ouvíamos muito aquela frase: aqui vence a lei do Gerson, ou seja, a lei do mais forte. Nós sabemos que com o avanço da ciência, da legislação, do jurídico, da condição moral de cada ser humano, a própria lei se reestrutura, recompõe-se e busca novos caminhos. Hoje nós temos a Lei Maria da Penha. Há 100 anos não tínhamos. Hoje nós temos a defesa de que se em uma casa, dentro de um condomínio, tiver uma agressão contra a mulher, o síndico é responsável por denunciar. No entanto, na minha própria infância, eu ouvia dizer: quem não se mete em briga de marido e mulher. Então nós evoluímos, e a legislação e o campo jurídico também está evoluindo, porque tudo que o homem faz é consequência do resultado do seu processo evolutivo. Quanto mais a gente se abre a enxergar o campo das diferenças, isso simboliza que nós estamos evoluindo. Enxergar um ser que é menosprezado pelo seu gênero é um fato que precisa ser visto, analisado e questionado, porque não existe um campo superior e um campo inferior. Existem campos específicos, com suas especificidades, e que devem ser respeitados, de igual monta. Na questão 820, os espíritos, Allan Kardec, volta a perguntar: a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? E olha o que é que os espíritos respondem: Deus conformou a organização de cada ser às funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força menor, ele não intitula como fraqueza, mas uma força menor, dotou-a ao mesmo tempo de uma maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados a seus cuidados. Ou seja, dentro do campo da especificidade feminina, Jesus, Deus, permitiu que fosse um caminho que o espírito descobrisse o lado da sensibilidade, o lado do sensitivo, o lado do acolhimento,
Porque somos nós, mulheres, sexo feminino, o corpo biológico feminino, que carrega no ventre o filho. Nós passamos pelo processo de gestação e só o processo de gestação nos transforma. É como se abrissem antenas, capacidade maior de percepção, de intuição, só por esse ato de trazer um filho de Deus ao planeta Terra. Então, talvez, se fosse para nós ter a mesma capacidade de força física que o homem, essa impetuosidade que o masculino traz, até porque é necessária, porque ele passa a ser o grande protetor da família, olhando o exemplo de José e Maria, a grande família sagrada, a gente vai perceber que José foi aquele que foi na frente, em defesa de Maria e daquele ser que era o Messias que estava chegando. Então, nós mulheres recebemos essa função diferenciada porque nós precisamos, em algum momento, nos retrair, nos proteger e dar voz à sensibilidade do coração, do amor, para acolher o ser que vem. O ser que vem não tem condição alguma de se defender de absolutamente nada. Nós chegamos ao planeta Terra em um corpo totalmente flexível. Qualquer tombo pode quebrar. É um pescoço que não tem enrijecimento, é um osso, uma coluna que não está com condições de se colocar em pé. Então, o que seria mais importante para o ser que cria, que cuida, que amamenta esse serzinho que nasce? A sensibilidade e o acolhimento. Então, a mulher, no campo da evolução do espírito, ela vai trabalhar esse campo da sensibilidade, esse olhar diferenciado, esse campo de amor fraterno. Porque se você não está encarnado como homem, você é filho de uma mulher. Você pode não ser uma mulher, mas de uma mulher você veio. Então nenhum de nós, encarnados neste planeta de provas e expiações, podemos nos afastar dessa certeza que viemos de um corpo de um feminino, de uma mulher. Então precisamos olhar e honrar esse campo, que não é que seja o mais importante, porque sem o masculino não dá para ver a gestação, mas é um campo de muita luz. É um campo que abre a possibilidade para a evolução, porque nos permite reencarnar. E aí ele fala, na pergunta 821, ele pergunta: as funções para as quais a mulher está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as que são reservadas ao homem? E os espíritos são categóricos e dizem sim, e ainda afirmam: maiores. As funções, viu, meus irmãos? As funções. Isso não tem a ver com poder. Isso não tem a ver com direitos. Isso tem a ver com a função que nós exercemos. Sim, e maiores. É ela que lhe dá as primeiras noções da vida. Então, cabe à mulher, à mãe, a capacidade de aleitamento materno, os primeiros cuidados do bebê, o primeiro choro, a percepção da mãe em relação ao bebê, de ver o que ele está sentindo, o que ele está sentindo. O bebê pode ser do sexo masculino ou feminino. A mãe quer receber o bebê saudável. Né? Claro que tem mães que sonham: eu só quero ter filha, eu só quero ter filho. Sim, faz parte. Mas a primeira sensação que uma mãe tem é que venha com saúde. Pouco importa o sexo que venha, se vai ser menino, se vai ser menina, isso não importa. Mas que venha com toda a saúde, que Deus o proteja. Então esse primeiro movimento da mãe é de acolhimento. É de acolhimento. É de chegar para mim: vem que eu estou aqui. Vem que meus braços vão te acolher, meu útero está te acolhendo, minha mama vai te dar o que você vai precisar. Então, meus irmãos,
meus irmãos do sexo masculino, minhas irmãs do sexo feminino, qualquer um de nós, é preciso que a gente tenha consciência de respeitar o ser feminino, o ser mulher. Não só nesse mês de maio, que reverencia o mês das mães e que já é uma evolução. É uma evolução, é um movimento de evolução. Por mais que o sistema coloque na nossa mente que precisamos dar presentes, que precisamos ir à rua, gastar dinheiro, né? Eu sei que isso está por trás toda uma merchandising, todo um contexto econômico, mas a gente sai desse contexto, sai desse cenário e vai para o cenário da importância, da relevância e da função que a mulher tem no meio social. E os filhos, as filhas que estão em crise com a mãe, é o momento de parar um pouco, refletir também um pouco, olhar para trás, olhar para sua mãe, procurar saber da história da sua avó, porque sua mãe é um reflexo da história da sua avó. É fazer um movimento de perdão, de entender que nossas avós sofreram muita dor, né? Dor de rejeição, de negação, de falta de respeito, muitas das vezes de violência psicológica, emocional, financeira, e que cabe a nós, estamos habitando o planeta Terra em pleno século XXI, ano de 2022, de refletir sobre isso. Então é um momento de você olhar para trás e tentar perdoar dentro do que for possível, da sua condição, e fazer um movimento a favor da sua mãe e da sua família. Com Jesus vindo, reencarnado no planeta, o movimento a favor da mulher vai ser notório. Jesus vai, a princípio, trazer uma ferramenta de força muito grande quando ele vai colocar Maria como a sua mãe, né? E José como aquele protetor pai. Com Jesus, a figura da mulher é totalmente exposta, é chamada para frente. E olha que estamos falando de um movimento ainda no tempo de Jesus, onde mulher não podia nem abrir a boca, em várias sociedades. Mas Jesus vai chamar e vai expor o papel dessa mulher, né? E vai colocar e vai convidar ela para ter igualdade de direito, de respeito, de amor e de consideração, né? E a gente vai ver que lá no Velho Testamento já existia, através de Isaías, capítulo 7, versículo 14, a prova de que Maria era prometida para trazer o Messias à Terra. E aí, lá nesse capítulo, vai estar escrito: ouvi, ó gente da casa de Davi, o próprio Senhor há de mandar um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e o chamarão de Emanuel. Para quem não sabe, esse nome Emanuel, Deus conosco, vai retratar a importância do Messias, porque Jesus encarnado, ele cumpriu as profecias que estavam escritas no Velho Testamento. Ele cumpriu. Então ele foi aceito como realmente o Deus conosco, o Messias enviado. Com Maria, a gente vai ter uma dignificação e uma sublimação da personalidade feminina. Ela vai resgatar e vai proporcionar uma profunda reavaliação do papel da mulher no contexto social da época até os dias de hoje. Porque a mulher era renegada ao obscurantismo. Também no papel de Maria de Nazaré, ela vai honorificar a missão feminina no globo terrestre através do papel de mãe. Momento primordial esse, que é o cuidar dos primeiros momentos de um ser que reencarna na Terra. A segunda ruptura trazida por Jesus no contexto da mulher vai ser a mulher hemorroísa, que biblicamente se é conhecida, que era uma mulher que sangrava. O fluxo de sangue era intenso e ela era mal vista, malquista e era até maldita. Ninguém queria estar perto dela, né?
O fluxo de sangue não a deixava. Todos a consideravam impura. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar nas curas que ele já tinha permitido que acontecesse, dentro dela buscava a ele. Em um dos momentos fortes do cristianismo, da busca pelo Cristo, foi com ela, a mulher hemorroísa, quando ele olha para trás e diz: quem tocou minhas vestes? Ele sente que alguém tocou as vestes dele. A fé que ela tinha de que ela o curasse era imensa. E ela se atira aos pés e diz: fui eu, Senhor, que era desgraçada. E ela aplica o verbo no passado: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Ou seja, no ato que ela toca as vestes do Cristo, as vestes, com o nível de fé que ela tem, porque nós sabemos que Jesus é vibração de amor, e a vibração, ela expande. E quem entra em contato com essa vibração, se tiver em sintonia, a troca, a harmonia. Então, naquele momento, ela entra em harmonia com Cristo e recebe do Cristo a cura. Porque a cura, meus irmãos, é vibração, é sintonia. Quem está doente precisa se abrir à vibração da cura, para que aquele que quer ajudar possa entrar em vibração para ajudar o outro. E aí Jesus diz: filha, a tua fé te curou. Neste momento, com a mulher hemorroísa, o que é que ocorre? A fé será representada pela figura feminina. É uma grande prova de que a mulher é um ser fervoroso, que tem sentimento, que tem emoção. Não pode ser um ser retratado de qualquer forma. Não pode ser um ser subjugado ao inferior, né? É ela, inclusive, que vai enxugar o rosto dele quando ele, em uma das quedas, de forma ensanguentada, ela pega o tecido e enxuga o rosto dele. E Jesus tem tanta vibração, que o tecido recebe a vibração do rosto do Cristo. Isso é bíblico, né? Quando ela se aproxima e cobre o rosto dele para diminuir aquele sangue todo, o tecido recebe a vibração e desenha, escaneia o rosto do Cristo. Que Jesus, nesse momento, possa também escanear sua vibração em todas as almas que estão no planeta Terra, né? E aí vocês vão ver a imagem, né, que representa o livro Primícias do Reino, um livro belíssimo, que eu indico a qualquer pessoa a ler. É um livro que mexe demais com a pessoa, pelo menos comigo, né? Quando eu geralmente estou em crise vibracional, eu busco esse livro para encontrar Cristo e eu indico a leitura. E um dos quadros que ele traz é justamente o encontro dessa hemorroísa com Jesus. E o título é A Fé. A mulher hemorroísa, a fé. É muito importante. Como a mulher tem essa força interior, mas que poucas não conseguem nem colocar, nem viver, nem reverenciar e nem sentir a fé. Um terceiro movimento do Cristo muito forte, biblicamente falando, e que enaltece a figura da mulher, é a mulher de Samaria. No Poço de Jacó, quando Jesus anda quilômetros e quilômetros, né, uma terra árida, ele sedento, claro que a sede dele era de alcançar as pessoas, né, era de mostrar a boa nova, a mensagem, né, e sabia que em Samaria existiam conflitos terríveis entre judeus e samaritanos. Tanto é que tem várias passagens bíblicas que falam, né? O bom samaritano, a mulher de Samaria. Ele sabia que aquele local era um local de conflito. E aí ele foi justamente neste local, no Poço de Jacó, e encontrar com essa mulher, a mulher de Samaria, que quando ele se dirige para ela e pede: dá-me de beber, como João, capítulo 4, versículo de 5 a 42,
a gente vai entender, né, que naquele momento histórico, lá em Samaria, nenhum homem poderia falar com qualquer mulher, nem que essa mulher fosse irmã dele na rua. Era proibido, era uma regra social em Samaria. E Jesus chega e se coloca à frente dela e ainda fala com ela. Então, um afronto às leis humanas, não de forma agressiva, mas de forma contundente, tentando mostrar a nova mensagem que chega. Qual é a importância? A lei de Deus está acima da lei do homem, e a lei de Deus é a lei do amor incondicional, independente de gêneros, independente de classe social, independente de cor, raça, independente de posição financeira, econômica, social, de status, de sobrenomes. Deus não reconhece a gente por essas categorias. Somos apenas criaturas de Deus em processo de aprendizado. Então, falar com a mulher em Samaria era um desrespeito às regras. E ela, né, ela se coloca de uma forma afrontosa e ela responde: como, sendo tu, judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Olha o ímpeto dela, né? Porque era um afronto, né? E aí a gente entende que quando ele diz: eu vim trazer a água da vida, uma água que ao beber não sentirás mais sede. Ou seja, ele vem trazer a boa nova, o esclarecimento aos filhos encarnados no planeta de provas e expiações. Naquele momento, Jesus vem trazendo a certeza de que o amor é incondicional e a sua mensagem era para todos e estava acima de tudo. Claro que tudo tem o seu tempo de acontecer. Jesus veio no tempo certo, as profecias se cumpriram e as profecias do hoje também estão se cumprindo, né? Quando João, no título Apocalipse, fala das transformações que iriam acontecer e que a doutrina espírita, através da mediunidade, vem explicar que esse Apocalipse são o quê? O conjunto de transformações no planeta para que ele ascenda, cresça, evolua. Quem aqui estiver apto a evoluir junto com o planeta, ótimo. Quem não, vai sofrer o processo que está lá escrito na Bíblia e que a doutrina espírita explica, né? A expulsão, na verdade, é o deslocamento desses irmãos que não querem evoluir para um planeta que vai ter condição de dar suporte a esses espíritos que são mais rebeldes, que ainda permitem dentro de si o impulso, a força, a violência, a necessidade de imposição de controle sobre a vida do outro, né? Então é bom que nesse momento a gente reflita um pouco sobre a nossa condição mental, psicológica, para a gente ver para que lado a gente quer ir, se é que a gente quer evoluir, ascender um pouco, ou se a gente quer declinar de novo. Aí eu vou estar trazendo para vocês também a imagem do livro Primícias do Reino, que vai mostrar Jesus em contato com a mulher de Samaria, quando ele se dirige e fala com ela. E ela só acata a ele porque ele fala da vida dela, né? Quando ele diz assim: mulher, chama o teu marido. E ela responde acanhadamente: eu não tenho marido. E aí ele começa a narrar sobre a vida dela. Sim, é verdade que tu não tens marido, porque ela já casou 3 ou foi 4 vezes e naquele momento ela não estava casada. Provavelmente vivia, mas não era casada. E naquele tempo nós sabemos que o casamento era o que dava permissão a um homem e a uma mulher viver junto e viver uma vida maritalmente, né, dentro dos conformes que a gente entende. Hoje a condição está diferente e que a gente também tem que respeitar, porque são processos de evolução, né? Infelizmente, diante da cultura moral cristã difundida em diversas partes pelo mundo, assim como o controle também e a dominação pelo masculino, o feminino foi minimizado, foi castrado, enquanto aquele carregou a condição de superioridade, esse o de inferioridade. Mas nem sempre foi assim.
né? Antes do Cristo, nós temos assim, no campo das civilizações antigas, várias deusas sendo reverenciadas e o sagrado feminino sendo cultuado. Aí eu trouxe algumas figuras, uma delas é a deusa Ísis, que é representada lá no Egito antigo como representante do amor e da magia. Também vou estar trazendo aí a imagem de Afrodite, né, da Grécia Antiga, deusa do amor e da sedução, como também a deusa Krishna, que é o que? Da Índia, onde os hindus cultuam ela como a deusa da verdade absoluta. Então, assim, o papel da mulher, ele foi transformado, né? Antes de Cristo, na Grécia, em Roma, e em várias partes da história antiga, você vai ver que a deusa mãe, a deusa era a mãe, a mulher, o centro estava na mulher. Como mãe farta, e aí vou trazer uma outra imagem da mãe nas civilizações pagãs. Aí vocês estão vendo a imagem de seios fartos, de corpo farto, ou seja, aquele ser que se doa, que se dá, né? Farto de amor, farto provavelmente de tudo que é bom, né? A fartura, né? O acolhimento. Os povos pagãos são os conhecidos como os povos politeístas. Não acreditavam em um Deus, acreditavam em deuses da natureza. E na imagem que eles trazem historicamente da deusa mãe, é essa deusa aí forte, com seios fortes, né? Pernas fortes, bem acentuadas. A própria representação da mãe terra, lá na Grécia antiga, mitológica, você vai ver aí que é uma imagem onde representava um ser que tinha capacidade de comando e era conhecida como Gaia. Tanto é que ainda há uma concepção de Gaia ser mãe da natureza, mãe terra, ou seja, aquela que dá tudo, a mãe natureza dá tudo, as plantas, a terra, tudo que o homem precisa, a mãe terra, né? A grande mãe da natureza nos permite. Só que em um momento histórico a gente vai ver que a mulher sofreu uma perseguição lá no Velho Testamento, que foi fortíssimo, mas também, mesmo com o movimento do Cristo, buscando a ascensão do feminino, a nobreza do ser feminino, que vem principalmente no papel da mãe, em 1486, através do Maleficarium, vai ter um manuscrito inquisitorial, que é um manuscrito feito por um pedido de um papa chamado Papa Inocêncio VIII, que pediu a duas pessoas, um deles foi Henrique Santiago Kremer e James Sprenger. Eles atenderam ao pedido do Papa Inocêncio VIII e escreveram e foram em busca de conhecer os movimentos do sagrado feminino, que para eles não compreendiam como sagrado feminino. Eles notificaram esse sagrado feminino como magia, bruxaria, feitiçaria, que era o ato de usar ervas, que era o ato da mediunidade, que era o ato da intuição, que era o ato das danças em roda. Então, esse Papa Inocêncio VIII, através desse manual inquisitorial, que é o Martelo das Feiticeiras, vai claramente descrever tudo que as mulheres faziam dentro desse campo de cura espiritual, né, incluindo aí a mediunidade, que não era entendida como mediunidade, mas como um movimento de bruxaria, e que nós hoje, que adentramos e que aceitamos a doutrina dos espíritos, ainda por muitas religiões e por muitos irmãos que não entendem a doutrina espírita, nos classifica ainda como algo de bruxaria, como algo de feitiçaria, como algo oculto e oculto das profundezas do negativo, sem nem se dar o direito de entender o que é a doutrina dos espíritos, né? E a gente vem sofrendo e a gente sofre mediante também essa
bula papal, esse manual inquisitorial, feito em 1486, 1487, exigido pelo Papa Inocêncio VIII, que descrevesse os rituais que existiam e também categorizasse esses rituais como feitiçaria, bruxaria, e que colocasse nesse manual como eliminar as praticantes desses movimentos. Ou seja, quem faz feitiçaria é feiticeiro, quem faz bruxaria é bruxo. Então, aquelas pessoas, principalmente o feminino, que era quem fazia, né, o ato de um banho de erva, um ato de incenso, um ato de benzer, né, os benzimentos, as curandeiras. Quantas curandeiras existiram, foram perseguidas, aniquiladas e mortas, porque eram vistas como feiticeiras, né? Então é um movimento muito doloroso contra o feminino, é um golpe muito sério, e isso depois de Cristo, e isso já Cristo já dizendo que a mulher precisava ser vista, respeitada, amada, porque o amor de Deus é incondicional. Essa Inquisição, ela foi contra Deus Mãe, né? Que diminuiu o papel do ser mulher, do sagrado feminino. E até hoje a gente vem sofrendo com algumas questões. E o sagrado feminino representa o quê? A intuição, os movimentos de cura com ervas, os banhos, os benzimentos, os círculos de roda com danças grupais que incitam a afetividade, o acolhimento, a vidência, né? A confecção e uso contínuo dos incensos, né? As ervas para tomar, as medicações naturais, né? Tudo isso é a mulher no seu campo de sagrado feminino que sempre praticou, foi perseguida, colocada na escuridão como bruxaria e que hoje, né, foram destruídas completamente no cenário normal, porque elas pertenciam ao cenário normal, mas o Papa Inocêncio VIII, ele vai conseguir desconstruir esse cenário normal e vai colocar essas mulheres de sagrado feminino num campo de equívoco, num campo de medo, e o horror e a perseguição vão assumir como algo natural, ou seja, é natural perseguir quem pratica esse movimento, porque ele era reconhecido como bruxaria. Pela força, todo um conhecimento foi repudiado, foi temido, mas que hoje vem sendo resgatado em pleno século XXI, graças a Deus. Cabe lembrar que a essência do feminino traz a sensibilidade, a paciência, o acolhimento, a fraternidade e a justiça. Se esses elementos conseguissem ser refletidos nos moldes sociais, a humanidade toda seria beneficiada, né? Além disso, como Cristo mesmo trouxe, Maria vai assumir o grande papel da humanidade. Ela que trouxe o divino, o rabino para nós, né? E tem um termo lá em Jó, no capítulo 19, versículo 26 e 27, quando os apóstolos dizem, Jó fala, humanidade, Maria foi tida como mãe pelos próprios apóstolos, né? Então, inclusive em 1984, vocês vão estar vendo aí a imagem de Chico Xavier carregando uma foto, uma imagem, foto não, é um fotorretrato, né? Pela mediunidade de Chico Xavier, no Dia das Mães, em 1984, pelo espírito de Emmanuel, Chico Xavier recebe o retrato falado de Maria de Nazaré. E é um retrato lindíssimo, né? A meiguice e a amplitude de amor que já demonstra por um retrato falado de Maria. Então, que nós mulheres possamos, dentro do que for possível para nós, assumir o nosso papel, a nossa função dentro do campo da humanidade. Se nós mulheres decidimos assumir esse campo para evoluirmos, que sejamos, que assumamos esse papel, né? Ter filho, não ter filho é uma questão de escolha de cada uma. Não há obrigatoriedade nesse campo, como também não há obrigatoriedade de casar, de construir família. É uma escolha do espírito. Mas enquanto escolha do espírito, nascendo mulher, que a gente possa se respeitar umas às outras, acolhermos umas às outras, ajudarmos umas às outras, sairmos desse campo de batalha, de sexualidade, porque o que nos afasta é o campo da sexualidade,
esse campo de promíscuo, onde a gente quer mostrar à outra que somos melhores ou que estamos em condição melhor do que a outra. Na verdade, estamos todos em uma condição planetária de transição e que cabe a cada uma de nós projetarmos o que queremos para a nossa vida futura, se perder ou se encontrar. Porque o momento agora está muito auspicioso para qualquer ser encarnado, seja do campo religioso ou não ter nenhuma religião. Está complexa, a situação está muito complexa. O campo psíquico está conturbado, o campo material está difícil, falta de emprego, o campo político em desajuste total, o campo familiar desestruturado. Então é preciso que cada indivíduo, principalmente aqui, o discurso, o diálogo de hoje foi sobre a mulher, que a mulher se coloque no seu papel, na sua função diante da vida, e que possa, no meio em que ela esteja, promover um campo mais de paz, um campo mais de acolhimento, um campo mais de harmonia, justiça, fraternidade. E aqui fica nosso diálogo, né, no canal do YouTube da Associação Espírita Jesus de Nazaré, conclamando a todos os internautas que acatam a doutrina dos Espíritos, para que a gente possa orar mais. Tem muitos seres decaídos, eu posso estar em um processo de queda, como tantos outros, né, que a gente possa orar mais. No campo das 18 horas, quem puder, ouvir a Ave Maria, quanto mais pessoas puderem sintonizar com o alto, né, principalmente que Maria é tida como a mãe da humanidade e que faz um trabalho belíssimo no mundo espiritual, porque segundo a mediunidade de Chico Xavier, Maria ela é responsável por um campo de dor muito sério, que é o suicídio, e que ela busca, dentro do campo dela de evolução e de iluminação que ela tem, acolher esses irmãos que por equívoco caem na desordem de acreditar que existe morte. Na verdade, existe a morte do corpo, mas nós somos eternos, somos espíritos, carregamos as nossas dores por onde a gente for. Então, eliminar um corpo não vai eliminar as dores, porque nós somos doentes da alma. O corpo só reflete o que a nossa alma guarda dentro da gente. Se está em crise, se está em desespero, procura sair mais, vai numa natureza, vai numa praia, vai num rio, vai andar numa floresta, se não tiver floresta que já é demais, vai andar num jardim, bota o pé no chão, conclama as outras mulheres, tua mãe, tua avó, toda uma ancestralidade que já vem trabalhando para a humanidade há séculos, para que a humanidade se cure de dentro para fora e que Jesus possa nos ajudar nesse caminho, sendo masculino ou sendo feminino. O importante é que cada um cumpra, dentro do que for possível, a sua missão. Que Jesus esteja conosco e que o Pai Celestial tenha misericórdia e continue tendo misericórdia de nós por tanta rebeldia que ainda carregamos em nossas almas. Gratidão, Senhor, pelo trabalho. Que assim seja.